Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai infinitamente justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria. É por isso que precisamos constantemente rendermos graças a Deus, independentemente deste momento pelo qual nós estamos passando, momentos de dificuldades. Nós precisamos aprender, adquirirmos este hábito de agradecermos a Deus, porque tudo na nossa vida é oportunidade para o aprendizado, oportunidade para refletirmos acerca do valor da vida, refletirmos acerca da finalidade de nós nos encontrarmos aqui na Terra. Qual é o verdadeiro sentido de nós nos encontrarmos aqui? Sem sombra de dúvida que tem uma finalidade, um propósito superior, um propósito e uma finalidade muito maior do que a maioria de nós imaginamos. Sem sombra de dúvida que não estamos aqui para acumularmos recursos materiais. Sem sombra de dúvida que estamos aqui todos nós para acumularmos riquezas no nosso coração, esta verdadeira moeda que tem trânsito livre no mundo espiritual, conforme nos dizem os espíritos amigos. E por isso, agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão conosco, constantemente estão do nosso lado, independentemente de lembrarmos destes nossos companheiros, eles estão constantemente conosco a pedido de Jesus, para nos auxiliar em nossa trajetória. E por último, não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, pela presença, pela companhia, por nos auxiliar na semeadura do Evangelho, porque a presença de cada um de vocês, de cada uma de vocês, aqui nesta página virtual, neste centro espírita virtual, é o motivo pelo qual me encontro aqui também. E estamos aqui todos nós em sala de aula. Aqui não tem professor. O professor é Jesus de Nazaré. Todos nós somos e estamos nesta condição de alunos. E todos nós fazendo a nossa parte, levando a outros irmãos à luz do Evangelho, através dos compartilhamentos, usando estas facilidades que temos na atualidade, através das redes sociais, sem sombra de dúvida, levando a outros irmãos de jornada, estaremos trabalhando na seara de Jesus, realizando este trabalho de semeadura do Evangelho. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho do Cristo, com base no capítulo de número 84 do Livro da Esperança, que é um belíssimo livro de estudos reflexivos acerca do Evangelho de Jesus. Então, o capítulo de número 84, que tem como título Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Então, só pelo título já dá para percebermos que é realmente um belíssimo capítulo. Mas antes de começarmos aqui com estas belíssimas reflexões com Jesus, com Kardec, com Emmanuel, com os espíritos amigos, juntamente com Chico Xavier, faremos mais uma vez
leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é de número 104, em que Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção da seguinte maneira: se você está enfermo ou enferma, não desespere. Sabemos que é difícil falarmos isto a uma pessoa que realmente está enfermo ou enferma, principalmente com uma enfermidade mais grave, mas sem sombra de dúvida que aqui, conforme Pastorino nos fala, está correto, porque ele nos diz: se você está enfermo ou enferma, não se desespere, porque como nós sabemos, o desespero não resolverá problema de ninguém, nunca resolveu e jamais resolverá, trará sem sombra de dúvida maiores transtornos ainda. E aí ele nos diz: não pense em abandonar a vida. Ou seja, por maiores que sejam os nossos problemas, as doenças refletindo no corpo físico, não podemos ou não poderíamos jamais pensarmos naquela porta falsa ou janela falsa que conhecemos com o nome de suicídio. Porque muitos de nós, em desequilíbrio, quando nos deparamos com uma situação desta, principalmente uma mazela, uma doença considerada incurável para a nossa ciência humana, para a nossa medicina humana, aí nós chegamos àquela conclusão equivocada: já que não tem cura, não vou ficar sofrendo, vou antecipar e resolver este problema. Mas como a doutrina espírita nos mostra, não estaremos resolvendo o problema, conforme Pastorino aqui nos chama a atenção. Não pense jamais em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. E o maior equívoco da nossa vida, porque sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, o suicídio é aquele maior crime que podemos, ou que se nós cometermos, nós estaremos praticando contra a lei de Deus. Então aqui, por isso que ele nos chama a atenção para a covardia vergonhosa. E aí ele nos diz ainda, suporte com paciência, aprovação, e lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos o nosso espírito. Então aqui ele nos chama a atenção que a enfermidade é este depurador do espírito. Então, mais uma vez, ele nos faz aqui uma afirmativa que para boa parte de nós é difícil ainda nós aceitarmos, é difícil nós concordarmos com esse tipo de afirmativa, mas está correta esta afirmativa, porque sem sombra de dúvida que nós, refletindo verdadeiramente, friamente, naqueles momentos de enfermidade do corpo físico, conforme nos dizem os espíritos amigos, é o melhor momento para refletirmos acerca da vida. O que eu fiz da minha vida até este momento? Aí nós começamos a fazer promessas a Deus, começamos a pedir a Deus para Ele nos dar uma nova oportunidade, que aí seremos uma pessoa diferente, mudaremos de atitude. E aí ele encerra dizendo: quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Então, quando nós percebermos ou acharmos que estamos com algum problema, é preciso que nós tenhamos aquela lucidez necessária e suficiente para olharmos à nossa volta. Será que não tem pessoa ou várias pessoas com maiores dificuldades do que nós e ainda estão enfrentando estas dificuldades com um belo sorriso nos lábios? E aí ele encerra dizendo: faça o mesmo, jamais desespere. Porque o desespero, conforme já havíamos lembrado, o desespero não resolve o problema de ninguém, nunca resolveu e jamais resolverá. Trará, sem sombra de dúvida, maiores problemas, maiores transtornos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, abraçando a todos mais uma vez e a todas
a nossa irmã Divina Siqueira, lá de Trindade, que hoje está aqui nos visitando. Muito obrigado pela visita. Nossa irmã Nilza Paixão, Cristiana Arruda e tantos outros irmãos e irmãs que estão nos visitando hoje para este momento de estudo, momento de reflexões. É uma satisfação enorme recebê-los todos e todas. Fernanda também está nos visitando. É um prazer enorme a ver aqui a participação de todos vocês, de todas vocês. Nosso irmão Salomão Leon, lá de Santa Bárbara de Goiás. Muito obrigado pela presença sua aqui neste momento de estudos, de reflexões. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então hoje estudaremos aqui o capítulo de número 84 do Livro da Esperança, que tem um título belíssimo, Palavras de Jesus. E Emmanuel, como sempre, em todos os capítulos deste livro, que são 90 capítulos, já estamos prestes a encerrar o estudo de todos os capítulos deste livro, porque hoje estudaremos o capítulo de número 84. E são 90 capítulos que compõem este livro. Então hoje o capítulo de número 84, Palavras de Jesus, em que Emmanuel buscou como referência para início das reflexões palavras de Jesus, anotadas por Mateus lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo de número 26, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: olhai para as aves do céu. Prestemos atenção nestas palavras de Jesus, porque Jesus nos ensina constantemente e de uma forma poética. Porque aqui, este versículo, a anotação de Mateus, é como uma belíssima poesia acerca da vida. Então aqui Jesus nos chama a atenção: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Então aqui, Emmanuel nos chama atenção para o nosso comportamento, abraçando também a nossa irmã Fernanda Oliveira, que aqui está nos falando sobre o prazer de participar aqui dos estudos, lá do Centro Espírita Irmã Matilde, que estou com a saudade imensa de voltar às nossas palestras presenciais na casa de Matilde. A nossa irmã Rita Pinheiro também está aqui conosco. O meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então aqui Jesus nos chama atenção para o nosso comportamento em juntar coisas materiais aqui na Terra. Então ele faz este lembrete que Deus cuida de todos. É lógico que nós precisamos, na condição de seres racionais, de seres pensantes, nós precisamos ser previdentes, mas não de forma excessiva, juntar e ajuntar excessivamente. Então aqui ele nos fala sobre os pássaros que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas que Deus alimenta a todos. E aí Emmanuel buscou também como referência para esses estudos, no capítulo 25º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 7, a seguinte frase: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê. Não que Deus vai se materializar aqui fisicamente na Terra e resolver os nossos problemas, mas nos mostrar e nos conceder todos os meios para, com o nosso esforço próprio, nós conseguirmos prover as nossas necessidades. Nós temos tudo à nossa volta na natureza para nós cuidarmos da nossa vida e nos alimentarmos, prover as nossas necessidades materiais. Então ele nos fala sobre isto e nos diz ainda: como for necessário, ou seja, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Então aqui Emmanuel nos chama atenção neste lembrete que nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, seres humanos, nós somos, via de regra, insaciáveis. Não sabemos nos contentar com aquilo que temos. Constantemente
queremos mais, constantemente uma ambição excessiva. Sabemos que ter ambição, até um certo ponto, aquela ambição com equilíbrio, é muito bom, é louvável, nós precisamos disso. O problema é nós encontrarmos o ponto de equilíbrio, porque tudo na nossa vida, no devido equilíbrio, é bom, é saudável, é salutar, mas tudo que excede, sem sombra de dúvida, que é prejudicial, porque um medicamento que é uma droga usado na dosagem certa, com um receituário médico, trata as doenças, resolvem os nossos problemas, curam as doenças. Mas aquele mesmo medicamento que nos auxilia no tratamento das doenças que refletem no nosso corpo físico, se usarmos excessivamente, nos matará, porque é veneno. Então aqui ele nos chama a atenção que nós somos insaciáveis, não nos contentamos com o que temos e o necessário não nos basta. Nós reclamamos constantemente o supérfluo. E aí ele diz que a providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Tanto orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. E é lógico que tudo isso nos atrapalha na nossa caminhada. E aí vem Emmanuel, após estes lembretes das palavras de Jesus, dos Espíritos amigos, e aí Emmanuel começa as suas reflexões, nos chamando a atenção sobre estas palavras e outras palavras de Jesus da seguinte maneira: vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que 2000 anos depois do Evangelho de Jesus, praticamente, nós ainda usamos a literalidade do Evangelho de Jesus sempre quando for conveniente para nós. E aí ele faz uma série de citações adiante acerca destas palavras de Jesus que nós usamos de forma equivocada na nossa vida como desculpa para os nossos comportamentos também equivocados, porque nós usamos na literalidade. E como nós sabemos, o Evangelho de Jesus, nós não conhecemos verdadeiramente quase nada do contexto da paisagem que Jesus tinha à sua volta, quando ele recitou todos esses ensinamentos e também as anotações que foram feitas, nem sempre conseguiu traduzir de uma forma mais completa o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Então aqui ele nos chama a atenção que exortou, aí ele começa com a primeira frase, que nós usamos na literalidade para a nossa conveniência e também para o nosso e por nosso egoísmo. E aí ele diz que exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então aqui ele nos chama a atenção sobre esta frase de Jesus, quando ele nos disse para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, que a cada dia basta o seu próprio mal. Então ele nos chama a atenção que muitos de nós usamos esta frase literalmente para dizer: Jesus falou para eu não me preocupar, eu vou ficar de braços cruzados, não vou procurar resolver problema nenhum, porque Jesus assim me ensinou e eu acredito em Jesus. Então ele nos chama a atenção acerca desta frase de Jesus da seguinte maneira: encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila. Então prestemos atenção na análise que Emmanuel nos faz em relação a este não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que é para nós nos comportarmos trabalhando constantemente, eficientemente, mas de forma tranquila, sem nos anteciparmos em relação aos problemas do futuro, vivermos e vivenciarmos o presente. Porque nós não conseguimos ir para o futuro e resolvermos os nossos problemas. Muitos de nós ainda vivemos muito mais no ontem ou no amanhã e esquecemos do único momento que nós temos verdadeiramente à nossa disposição para vivermos e vivenciarmos, que é o hoje, o aqui e o agora. O ontem já se foi.
O amanhã é incerto. A única certeza é o momento que estamos vivendo, que a cada segundo já ficou para trás, já virou passado. Então aqui ele nos fala que muitos de nós usamos esta frase, mesmo que mentalmente, para fugirmos das nossas responsabilidades, mas que Jesus falou esta frase destinada a situar-nos na eficiência tranquila para abraçar, e ele fala que neste caso nós usamos, neste caso no sentido contrário, para uma eficiência tranquila, mas que Jesus falou neste sentido de uma eficiência tranquila, um trabalho constante, com eficiência, com tranquilidade, e aí nós distorcemos isso aí para abraçarmos a deserção e a preguiça, esquecendo o próprio Jesus, esquecendo que o próprio Jesus também nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Então aqui ele nos chama a atenção em relação à primeira frase e completa com outra frase em que Jesus também nos chamou a atenção para termos eficiência nas nossas atividades e trabalharmos constantemente enquanto temos luz em nossa caminhada, em nossa vida. E aí ele nos lembra uma outra frase de Jesus que asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. E aí ele vem e nos explica esta frase de Jesus da seguinte maneira: que há companheiros que se apoiam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que esta frase de Jesus, nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de recursos materiais vivem as criaturas aqui na Terra. Jesus falou esta frase para preservar-nos contra a volúpia, contra a ganância da posse excessiva. E aí ele diz: para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Então prestemos atenção nessas explicações de Jesus, ou das palavras de Jesus e as explicações de Emmanuel, como nós ainda distorcemos os ensinamentos de Jesus de acordo com a nossa conveniência. Então aqui ele nos fala que nós usamos estes ensinamentos até para relaxamento e preguiça, para não trabalharmos. E aí ele lembra uma outra frase: afirmou o excelso benfeitor, realmente há céus. Então aqui uma outra frase de Jesus em que ele afirmou que realmente existe céu, ou que existem céus. E aí Emmanuel nos explica esta frase de Jesus. Então ele nos fala aqui da seguinte maneira: que em todos os círculos do ensinamento cristão aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza. Então aqui ele nos fala que Jesus nos chamou a atenção com esta frase para nós nos precavermos, nos imunizarmos contra as calamidades da avareza. Abrindo aqui um parêntese para ler a mensagem aqui da nossa irmã Fernanda, onde ela fala que pede, na verdade, gostaria de pedir vibrações para uma grande amiga minha que retornou hoje para a pátria espiritual. Então, que possamos, neste caso aqui, Donária Altina Fernandes, que Deus possa confortar o coração de todos, dela e de todos os familiares. Então, a nossa irmã Fernanda, que conhece os familiares, que a conhecia, que ela possa mentalizar a nossa irmã Donária Altina, que retornou à pátria espiritual, e receber, através da nossa irmã Fernanda, as nossas melhores vibrações durante este momento que aqui nos encontramos, e nós também orarmos durante os nossos momentos de prece por todos estes irmãos e irmãs necessitados de amparo e de proteção, assim como nós.
E aí voltamos às palavras de Jesus e de Emmanuel, quando ele nos fala sobre este imunizar contra as calamidades da avareza, para lançarem diabretes ou diatribes contra o dinheiro e sarcasmo contra o irmão, chamado a manejá-lo na sustentação do trabalho e da eficiência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a sua própria fé. Então aqui ele nos chama atenção, Emmanuel nos chama atenção acerca dessas palavras de Jesus sobre a administração de forma correta dos menores ou maiores recursos materiais que estejam sob a nossa administração. Então Jesus teve o cuidado em relação a isto, valorizando inclusive aqueles centavos que a viúva depositou lá no cofre como sendo a sua doação para as obras de caridade. E ainda Emmanuel acrescenta mais uma frase curta de Jesus, mas com profundos ensinamentos. Disse o Cristo: não julgueis. E aí Emmanuel nos esclarece da seguinte maneira: em toda parte, surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Jesus, quando nos chamou a atenção para nós não julgarmos, exatamente a precaução contra os desastres causados pela intolerância, os nossos julgamentos precipitados, mas aí nós nos equivocamos também em usarmos estes ensinamentos de Jesus, e aí ele nos diz da seguinte maneira: para acobertarem viciação e má fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente, orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que nós usamos ainda equivocadamente esse não julgueis, ao invés de nos acautelarmos contra a intolerância, nós deixamos de observar e ainda passamos a mão na cabeça, como se diz popularmente, acobertamos a viciação e a má-fé, usando como desculpa, não, Jesus pediu para eu não julgar ninguém. Entre julgar e auxiliar alguém que se encontra em equívoco, tem uma diferença enorme. Conforme nos dizem os espíritos amigos, vai uma distância enorme entre julgar e auxiliar. E aí ele diz ainda na sequência o seguinte, nos lembra, por último, a outra frase, na verdade, mais 2 frases de Jesus. Então Emmanuel nos diz da seguinte maneira: admoestou o mestre dos mestres, ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Então, ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. E aí ele nos diz que não poucos mobilizam o acerto consagrado de Jesus a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza. Então aqui ele nos chama a atenção que esta frase de Jesus é exatamente dedicada a nos orientar acerca do desprendimento e da delicadeza. Então, se alguém te pede alguma coisa e você tem condições de atender, ofereça algo a mais. Se alguém te pede um copo de água, veja se ela não está precisando, além de um copo de água, algum alimento. Então, exatamente isto que Emmanuel nos chama a atenção aqui para o desprendimento e a gentileza. Aí ele acrescenta: para estabelecerem regimes de irresponsabilidade. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, ao invés de observarmos o desprendimento e a gentileza, nós usamos deste ensinamento para regimes de irresponsabilidade e negligência, quando o Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, ou seja, a lei de justiça verdadeira, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César
o que é de César. Então aqui ele inicia com um ensinamento e fecha com outro ensinamento. Ele nos diz sobre o desprendimento e a gentileza e sobre o cumprimento das nossas obrigações, inclusive perante os governos, perante as autoridades constituídas, seja a nível municipal, estadual e federal, pagando os tributos devidos. Dai a César o que é de César. E aí Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos, estas belíssimas reflexões, ainda nos dizendo o seguinte: não podemos esquecer que as palavras de Jesus Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, de acordo com interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. Então aqui ele nos fala que ao longo dos séculos, os ensinamentos de Jesus receberam interpretações adequadas de acordo com a conveniência, com os interesses de grupos, de circunstâncias, de administrações e também de pessoas. E aí ele nos lembra, encerrando estes belíssimos ensinamentos, que a doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Então aqui ele nos lembra que a doutrina espírita veio na época certa, na época prometida por Jesus, com completa isenção, sem nenhum interesse, conforme ele nos disse aqui, interesses de grupo, de circunstâncias, de administrações, de interesses de pessoas. Então vem a doutrina espírita sem nenhum interesse, conforme ele nos lembra aqui. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar. Então ele fala que a doutrina espírita não veio apenas para aliviar e consolar, mas também a doutrina espírita veio para instruir e esclarecer a todas as criaturas que tenham boa vontade em buscar a instrução e o esclarecimento. Então, que possamos realmente usar a luz que a doutrina espírita nos oferece para nos instruirmos e nos esclarecermos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, pela presença de todos, como havíamos dito lá no início, aqui nesta página virtual, que foi uma belíssima oportunidade de juntos refletirmos acerca dos ensinamentos do Cristo. E que possamos, conforme aqui nos chama a atenção Emmanuel, nesta última frase, que possamos realmente usar a doutrina espírita no alívio das nossas dores, no consolo das nossas aflições, mas acima de tudo, na nossa instrução espiritual, educação espiritual e no nosso esclarecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos alcançar esta liberdade verdadeira conforme nos prometeu e conforme nos sugeriu Jesus através do nosso próprio esforço. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos nos reencontrar com a permissão e graça do nosso Pai de infinita bondade e amor, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, não nos esquecendo da prática. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.